Então, o objetivo aqui é um bocadinho dar aqui algumas orientações relativamente à questão das FUC, porque nesta questão da construção do cursos e de pedidos para a 3Es, quem já teve esse processo, é sempre esta questão complicada que tem que se preencher muitos papéis, e um deles é as FUCs, e é inconveniente que as FUCs estejam relacionadas com aquilo que nós pretendemos fazer, e que já vão um bocadinho finalizadas para quando se faz o processo de acreditação dos cursos. E nesse sentido, houve já há algum tempo, vinha falando com o Luís e com a Marina relativamente a esta questão, que é, se há uma receita, o que as pessoas às vezes fazem, nós podemos pôr a chapa 3, a chapa 4, a chapa 5, e o que é que acontece? As pessoas depois fazem copy-paste. Quem está a avaliar cursos, depois vai ver e depois começam a perceber que aquilo é tudo o mesmo. E a questão é, será que todos os professores vão fazer da mesma forma? Não. Por isso, acho que não há que dar aqui receitas, há é que dar uma percepção de como é que nós devemos construir a nossa ficha de unidade curricular. Claro que tudo o que é conteúdo programático, vocês sabem muito melhor que eu relativamente aos vossos conteúdos programáticos. A única coisa que eu vos posso ajudar aqui, e hoje vamos abordar aqui numa hora, é muito na lógica de como eu devo construir um objetivo para que este objetivo vá ser um objetivo de aprendizagem dos meus conteúdos programáticos, que são desenvolvidos através de uma metodologia aplicada em contexto de aula e possam ser avaliáveis ou avaliados. E, portanto, os objetivos têm que ser mensuráveis. Por isso, a ideia é um bocadinho fazer esta relação do contexto, desde o objetivo à questão da avaliação. Sem falar de conteúdos, porque essa parte é a parte que vocês têm uma maior relação. Por isso, esta ficha, se nós entendermos como um orientador, um guia para o professor e para o aluno e para a instituição, com todo o processo que vai decorrer esta unidade curricular, nós temos esta linha orientadora. E qualquer um que vá lá visualiza, ok, eu vou ter que saber identificar cinco tipos de qualquer coisa, ok? Ou identificar tipos de qualquer coisa. Nos meus conteúdos eu tenho o que é que são estas qualquer coisas. Como é que eu vou fazer a metodologia para que ele possa identificar estes 5 tipos? Pode ser de forma expositiva, por exemplo, ok? Ou pode ser criar 5 grupos e cada grupo trabalha um tipo, não é? E apresenta. Como é que eu vou avaliar? Se eu fizer de forma expositiva, eu posso fazer uma frequência e na frequência coloco os 5 tipos e ele tem que os identificar com os objetivos desses 5 tipos e por aí adiante. Se for num processo de trabalho de grupo, ok, o grupo conseguiu perceber o que era o tipo, aquele tipo, eu estou aqui a utilizar a palavra tipo, porque é mais fácil, que era preciso de identificou os itens essenciais, portanto cumpriu. Ou seja, desde o objetivo à avaliação, eu sei o que é que vou avaliar. E, portanto, haver esta linha orientadora. A questão dos objetivos de aprendizagem devem ser muito bem definidos. Nós devemos seguir a taxonomia de Bloom, que eu já vou apresentar um pouco à frente. Devem ser direcionados e, portanto, ter aqui, olhar o objetivo não é o objetivo daquilo que eu quero apresentar,
a ensinar, mas sim o objetivo que eu quero que no final da unidade curricular, o que é que o aluno terá que saber? E, portanto, trabalhamos muito para a lógica dos resultados. A taxonomia de Bloom é da década de 50 dos anos do século passado, 1956, propriamente. Bloom inventou esta taxonomia e em 2001 foi atualizada. E, portanto, o objetivo é compreender o significado do objetivo de aprendizagem, desconstruir os objetivos nos seus elementos, fazer uma síntese de algo novo e original e pretender também que estes objetivos estejam relacionados com a avaliação. Ou seja, quando eu faço uma frequência, faço uma pergunta para a frequência, será que eu faço os objetivos dessa pergunta? O que é que eu quero saber com essa pergunta? E, portanto, estes objetivos vão focar-se aí. E, por exemplo, temos verbos a nível do conhecimento, como definir, identificar, listar, nomear; a nível da compreensão, explicar, resumir, traduzir, interpretar; a nível da aplicação, os verbos são aplicar, demonstrar, utilizar, entre outros; a nível da análise, analisar, comparar, diferenciar. E, portanto, com base nestes verbos, que são mensuráveis, eu vou conseguir atingir o meu objetivo com o elemento de avaliação. A taxonomia de Bloom, com a revisão de 2001, tem 6 níveis. Portanto, o nível mais básico, que é memorizar, e aqui temos reconhecer e rememorizar os factos e conceitos; compreender, entender o que é que os factos e os conceitos significam e como é que se relacionam; aplicar factos, conceitos, regras, teorias e ideias; analisar e segmentar a informação em componentes menores, ou seja, conseguir dissecar a informação; ter ações concretas, portanto, e poder apresentar, e isso é um bocadinho o processo de avaliação; e o último é o criar, que é combinar partes para formular um novo top, um novo todo de ideias, produtos, soluções e pontos de vista. Portanto, estes são os níveis da taxonomia de Bloom, que, por exemplo, se eu tiver alunos de mestrado, eu se calhar não vou utilizar verbos ou objetivos de memorização, porque se calhar não faz sentido, nem de compreensão. Podemos avançar logo para o terceiro nível, do terceiro ao sexto. Porquê? Porque se forem alunos que já são profissionais, portanto já têm algum conhecimento. Se forem alunos de STESP, alunos de licenciatura, se calhar faz muito sentido começar com objetivos dos primeiros níveis. Aqui tem uma tabela com alguns tipos de verbos para cada um dos itens. Por exemplo, no memorizar, definição, pode ser reconhecer e rememorizar ou memorizar factos; criar, citar, definir, descrever, localizar. E isto é o início do objetivo. A nível de avaliação, vocês podem ter como reproduzir, testar, perguntar, e depois têm também alguns tipos de questões que podem colocar relativamente a cada um destes itens. Eu depois vou partilhar, desta vez vou partilhar a apresentação e o vídeo, e aqui têm acesso, também têm acesso ao site onde está este gráfico, ou esta tabela, que vos pode ajudar também. Vou só aqui tirar a voz à Marina. Por exemplo, tem aqui alguns exemplos de objetivos de aprendizagem. Ao final da unidade curricular, o aluno ou estudante
será capaz de identificar os principais elementos de uma ficha de unidade curricular, como objetivos, metodologias e avaliação. E, portanto, numa lógica de avaliação, o que é que eu lhe vou perguntar? Este objetivo faz parte de uma ficha de unidade curricular ou não? Este elemento faz parte ou não? Portanto, está a identificar. Depois, deve ser capaz de aplicar a taxonomia de Bloom, e isto é como é o objetivo, é a partir desta formação, eu não fui buscar outros objetivos, são objetivos desta formação, para formular objetivos de aprendizagem específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com tempo determinado. Porque se nós colocarmos um objetivo muito aberto, ele não vai nos dar resposta àquilo que nós pretendemos deste objetivo. No terceiro objetivo aqui é enunciar as metodologias de aprendizagem ativas, adequadas para alcançar os objetivos de aprendizagem, ou seja, se eu colocar, por exemplo, imaginem, uma pergunta de correspondência, eu colocar um objetivo e uma metodologia de aprendizagem, ou uma metodologia de aprendizagem e uma metodologia de avaliação, para ele fazer a correlação. E ele tem que saber fazer esta ligação. E isto ajuda-nos muito no processo de avaliação também. Ou seja, nós quando estamos a construir os objetivos e para percebermos como é que vamos fazer chegar lá. Porque, por exemplo, se eu quero dar um determinado conteúdo, a metodologia de trabalho que eu vou fazer deve estar em consonância com o objetivo. Se não, eu não vou cumprir com aquele objetivo. Na parte da avaliação, eu também não vou obter. A nível de elaborar instrumentos, portanto, isto é mais um exemplo que eu vou deixar para a frente, até porque o objetivo aqui também é nós podermos falar depois e partilhar. Aqui tem as metodologias de aprendizagem, portanto, temos as tradicionais. Não há que dizer, ok, a partir de agora só vou fazer metodologias ativas. Não. Faz sentido haver também metodologias tradicionais, tais como aulas expositivas, ok? Acho que faz todo sentido, até para que os alunos tenham essa percepção. A questão do trabalho de grupo, o estudo individual também, até porque eles precisam ter essa percepção de como devem estudar e por isso faz todo sentido. As metodologias ativas em que estão centradas no aluno e aquelas que são da utilização de recursos e vários métodos, as chamadas metodologias híbridas. Claro que isto, eu não falo aqui das ativas, porque já falamos na última semana sobre essas sessões. Tem aqui algumas que já fomos falando, portanto, não vou avançar por aqui e como temos só uma hora, não vos quero também cansar, para não ficarem com cara pior do que o António estava a falar há pouco. E isto é extremamente importante para a questão da avaliação, para perceber que tipo de avaliação eu vou adequar, porque, por exemplo, se eu quero identificar, então, algo, então o meu tipo de avaliação tem que ser muito diretivo e eu tenho que lhe dizer, ok, dá-me a identificação neste caso, destes objetivos. Quantos níveis tem a taxonomia de Bloom elaborada ou revisitada ou revista em 2001? Okay? Identifica os seis níveis. Portanto, eu tenho o objetivo que é vocês saberem, por exemplo, quais são os 6 níveis da taxonomia de Bloom. E aqui eu posso fazer a pergunta aberta, que é, descreva-me quais são os 6 níveis, cada nível o que é que responde, qual é o objetivo, por aí adiante. Depois, que tipos de instrumentos nós vamos fazer? Por exemplo, trabalho de grupo com a apresentação ou
uma frequência, ou um exame, ou um projeto, elaborar um trabalho. E depois, por fim, a questão do feedback da avaliação deve ser claro, construtivo, fornecendo oportunidades de melhoria. E isto é extremamente importante a todos os níveis. Por exemplo, se construírem uma frequência no Moodle, há um campo que existe para dar feedback. E vocês dão logo o feedback automático ao aluno após a resolução da frequência. E, portanto, vocês podem fazer isto de forma automática, ou seja, não precisam de dizer ao aluno, chamar o aluno, e ele ficar a perceber porque é que errou naquela pergunta. Se vocês adicionarem estes feedbacks às perguntas do Moodle, por exemplo, o aluno fica logo a perceber porque é que errou. Tá? Portanto, têm essa vantagem. Por exemplo, já não falo na questão das apresentações de trabalhos, porque aí existe mesmo já o feedback. Nós damos o feedback aos alunos relativamente, fazemos perguntas e damos esse feedback. A nível de avaliação, temos a avaliação de diagnóstico para percebermos onde estão os alunos, a formativa, e aqui a lógica é um bocadinho capacitar os alunos para os temas, e podemos utilizar os quizzes do Moodle, por exemplo, com estes feedbacks automáticos, e eles vão lá e respondem. E se vocês contabilizarem isso para a avaliação, eles vão fazer. Por exemplo, em algumas instituições usa-se muito isto como os mini quizzes, que é 10 minutos no final da aula, têm que fazer um quiz, os melhores 5 contam para a avaliação. E assim os alunos não têm aquele problema de eu faltei a esta aula, portanto, não vou ter essa parte da avaliação contínua. A questão do exame final, e isto permite, se os objetivos estiverem bem definidos, a metodologia for bem utilizada, permite uma avaliação mais autêntica e mais relacionada com aquilo que é especificamente o contexto da unidade curricular. Tem aqui, deixem só aqui tirar alguns exemplos de avaliação, como questionários, perguntas de escolha múltipla fechadas, não necessariamente de escolha múltipla, pode ser de escolha múltipla, pode ser verdadeiro ou falso, pode ser de correlação, ou abertas. Tem as apresentações, tem os trabalhos de grupo, tem os portfólios que podem utilizar o Moodle para fazer a recolha desses portfólios, bem como outras ferramentas na web. E este alinhamento entre objetivos, metodologias e avaliação pretende que nos objetivos eles percebam o que é que devem aprender ou o que é que devem estudar. Nas metodologias é como é que eles vão aprender, e a avaliação consiste em ter uma percepção da aprendizagem do estudante. Portanto, tem que haver sempre este alinhamento. Vocês fazerem pergunta, a metodologia que eu vou-te fazer ou proponho a fazer vai responder a este objetivo? Sim ou não? O que eu vou fazer da minha avaliação vai-me responder ao objetivo que eu me propus? Sim ou não? Ok? Se a resposta for não, ou vocês tiverem que arranjar uma grande justificação, significa que se calhar tem que mudar alguma destas três coisas. Ok? Lígia, está mute. Assim eu não consigo ouvir. Força. Eu estava a falar sozinha, estava a dizer, pois, terá de ser, quer dizer, até disse isso é lógico, peço-lhe desculpa, mas eu acho que mas é lógico. Mas se sim, vocês então, lerem algumas FUCs, vão perceber o porquê de dizer isto.
Ou seja, Eu peço desculpa, eu acho é que tenho de mudar as minhas fugas e pô-las mais claras. Isso estava também eu a falar aqui sozinha. Isso ok. sim, porque, Hum. porque as coisas são feitas, mas depois não estão lá assim preto no branco. E isso já tinha pensado que tenho de fazer, já desde a última formação dele, no nosso último encontro, que eu tinha pensado isso. Pois. Sim, porque que é muito importante. Muitas vezes, nós quando estamos a pensar a nossa unidade curricular, pensamos de uma forma e depois, quando vamos para o terreno, vimos que aquilo não funciona, por vários fatores. E podemos fazer aqui algumas alterações. Sendo que a primeira pergunta é o que é que eu quero que eles saibam sobre esta cadeira no final do semestre? Não é o que é que eu quero ensinar. Ou seja, a ideia há uns tempos atrás, e quando é focada no professor, nós pensamos o que é que eu quero ensinar e dar aos alunos. Ok? Esta é a ideia. Esta ideia é uma ideia focada muito no professor. Mas, se for para fazer isto, ou seja, o que é que eu quero ensinar, as perguntas da avaliação, eu tenho que me focar também no professor. Eu fui capaz de fazer isto, transmitir esta informação ou não? Hum, Portanto, a lógica é, se eu vou passar para um processo de aprendizagem, o que é que eu quero que o aluno, no tema X, aprenda? Chega ao final e saiba, né? No caso da Lígia, chegar ao final do semestre e saber o verbo to be, não é? Ora, se eu lhe disser, eu quero lhe ensinar o verbo to be, e eu até posso ensinar da melhor forma, mas depois, no processo de avaliação, o que eu vou dizer é, ok, eu ensinei eh, o presente, eu ensinei o passado, não é? Eu não posso perguntar ao aluno se ele aprendeu, porque o meu objetivo era que lhe ensinar, não é? Eu não sei se ele aprendeu. Ele pode dizer que sabe o verbo. Ponto. Se o objetivo da aprendizagem for saber o verbo, ou seja, os vários tempos verbais, como é que se escreve, como é que se lê, não é? Como é que se coloca o verbo em determinados contextos de frase. Se eu quero isto, então eu tenho que ter objetivos muito concretos para obter esta informação quando eu estiver a fazer a minha frequência, o meu exame, seja o que for. A metodologia é como é que eu vou aplicar este objetivo para conseguir que o aluno aprenda isto que eu pretendo. Ok? Portanto, este alinhamento é extremamente importante nós fazermos. Muitas vezes é muito mais simples eu dizer eu quero ensinar isto. Quero ensinar isto, isto e isto. Não é? Sei lá, por exemplo, na minha área, quero ensinar o Word. Ok, mas é uma ferramenta que tem imensas coisas. O que é que eu quero chegar ao final? Se eu quiser que o aluno saiba o que é, quando vir um W em azul, sabe que aquilo é o Word, oh, fantástico, atingiu o objetivo. Mas se calhar não sabe trabalhar no Word. Ok? Porquê? Porque isto é muito básico, não é? O objetivo. E é muito subjetivo também. Hum, Deixa-me passar. Pronto. Então, a minha ideia é o quê? É vocês hum, partilharem também um bocadinho disto que é taxonomia de Bloom, e fazer esta correlação. Eu pensei fazer aqui uma coisa diferente, eu vou parar aqui a partilha, que é como é que nós olhamos e construímos os nossos objetivos? Às vezes falta-nos um bocadinho daquilo que, pelo menos eu falo para mim, da criatividade. Ou seja, eu muitas vezes
estamos a fazer sempre o mesmo processo e, portanto, repetimos aquilo que já estamos a fazer. Não quer dizer que façamos mal, ok? Mas muitas vezes vamos fazer. Hoje em dia, nós temos ferramentas que nos ajudam a ter alguma criatividade. E era um bocadinho aí que eu queria brincar agora, desculpem a palavra brincar, mas treinar convosco, que é, não sei se toda a gente já conhece o já afamado ChatGPT, toda a minha gente conhece, e o Gemini. Pronto. São ferramentas que nos podem ajudar. Vocês têm o conhecimento base, ou seja, têm o conhecimento da teoria daquilo que vão ensinar. Portanto, é fácil vocês validarem aquilo que ele lhes vai dar. O que é que ele vai ajudar? Imagine, eu digo, ok, tenho aqui estes tópicos, ok? Dá-me, sei lá, eu vou aqui mostrar, não sei, quem é que daqui não conhece, conhece o ChatGPT? E o Gemini? Alguém sabe o que é? Neste momento, o Gemini já está também como o ChatGPT, ou seja, vocês têm a versão gratuita do ChatGPT e têm a versão paga, ok? A diferença que existe é uma fixou-se em 2021, ou seja, tem a atualização a 2021 e algumas das funcionalidades não existem, ou seja, na gratuita. O Gemini já está dentro da mesma lógica. Até agora era tudo free, mas já que a concorrência ganha dinheiro, a Google também pretende ganhar mais uns trocos, e então neste momento também há uma versão Pro paga. Os valores são muito similares, ChatGPT em Portugal 24 euros, o Gemini 21 euros e picos. Então, a minha ideia é o quê? Eu vou partilhar aqui uma ecrã. Portanto, para o Gemini, vocês basta terem uma conta Google e, portanto, não podem associar a nossa conta de estudante, do ISEC, desculpem, porque não temos permissões para isso. Portanto, tem que ser uma conta privada. E se vocês... Deixem-me só aqui gerir as janelas. Se vocês, por exemplo, chegarem aqui e colocarem cria-me, estão a ver o meu ecrã, certo? Este é o amigo Gemini. Cria-me 5 objetivos de aprendizagem sobre ensinar online, por exemplo. Segundo, a taxonomia de Bloom, atualizada em 2001. Bem, portanto, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar na taxonomia de Bloom, na revisada, que é brasileira, de 2001, e vai dar por domínios, ok? Portanto, recordar os principais conceitos e princípios do ensino online. Portanto, a pessoa tem que listar as características do ensino, diferenciar o ensino online de outras modalidades, identificar os diferentes tipos de plataformas de ensino online. A nível do compreender, explicar os fundamentos teóricos do ensino online, descrever as teorias, analisar os diferentes modelos, discutir as vantagens, aplicar, está em português do Brasil, planejar,
e por isso, pronto. Selecionar ferramentas, criar planos de aula, elaborar materiais didáticos, analisar ao nível do analisar, tem já objetivos como identificar os principais indicadores de qualidade do ensino, analisar dados de avaliação, propor melhorias para cursos online e a nível do criar, tem definir os objetivos de um curso, estruturar, criar e avaliar. Portanto, e ele depois diz aquilo que um bom professor diz, que é, isto são só exemplos, ok? Não é copy-paste, são exemplos. Portanto, devem adaptar aos vossos conteúdos. Ao usar, portanto, ele depois dá aqui as taxonomias. Pronto. Se vocês fizerem links, ele depois vai parar aos sítios de onde ele retirou esta informação. Por exemplo, isto é uma hipótese. Eu posso dizer, por exemplo, obrigado, dá-me uma metodologia de aprendizagem para cumprir o objetivo, por exemplo. Ele dava aquilo que de antes se tinha que fazer, que era as planificações de aula. Portanto, ele vai aqui dizer coisas de que vocês podem utilizar, como apresentações, vídeos, podcasts, infografias, atividades de reforço, como mapas mentais, quizzes online, discussões em fórum, ele dá-vos tudo. Estudos de caso, tá? Autoavaliação, recursos adicionais, observações, pronto. E vocês até podem dizer, sejam sempre agradáveis com ele. Pronto, a ver o que é que ele responde. Isto é versão gratuita, tá? E o que ele vai dar é isto. Qual é os desafios, as ações implementadas, vocês podem melhorar, como é lógico, isto, ok? Tem aqui as perguntas e tem aqui um estudo de casos já proposto. Estão a ver? De uma forma rápida. Agora imaginem, a Lígia diz, ok, mas isto está em português, eu agora quero aplicar isso para o inglês. Eu digo, ok, agora eu vou escrever como deve ser, traduz-me o caso para inglês britânico. Eu sou tradutora e intérprete de formação de base. Então pronto, Isto não me tu augura nada traduzes de logo, bom. não é preciso isto. Vou daqui diretamente para o desemprego. Não, porque é conveniente confirmar se está tudo bem, ok? Pronto. E ele o que faz é automaticamente a conversão. Não sei se há aqui alguém de francês, se houvesse, nós podíamos fazer de francês. E por aí adiante. Eu também sou de francês. Pronto, então Eu olha, sou de ficávamos tudo. mesmo no desemprego. Quando precisar de alguém, eu estou sempre aqui para falar e tal. Boa. Ahm, o que é que eu queria vos mostrar com isto? É um bocadinho as potencialidades que estas ferramentas têm para nos ajudar. Porque muitas vezes o que nos dificulta a nós é termos a capacidade. Estamos envolvidos em muitas coisas
e não conseguimos fazer esta relação entre o objetivo, a metodologia e o processo de avaliação, que tipo de avaliação é que eu vou utilizar? E se eu lhe fizer estas perguntas, ele pode não fazer o trabalho todo, mas ajuda-me a ter ideias. Porque provavelmente, se eu pegar nisto tudo, eu se calhar vou dizer, ok, isto não faz sentido nenhum, ok? Mas eu tenho uma base para eu produzir, não produzo totalmente do zero, ok? E a ideia principalmente é esta. Agora, imaginem, se eu for fazer, tenho que vos tirar daqui que é para eu conseguir ver. For ao mesmo pronto e vier ao amigo Chat, GPT, esta é uma versão paga, portanto, eu vou utilizar igual, só para vocês verem que aqui há um fator descritivo do que é que cada um faz. Pronto. Só para perceberem, este aqui deu-me os objetivos, depois fez a nota, as observações e deu-me os recursos adicionais. O ChatGPT deu o objetivo, um objetivo por nível, ok? Eu não tenho que fazer os 6 objetivos, tenho um por cada, e explica o que é que quero, ok? Se eu lhe pegar no segundo pronto, isto só para vocês perceberem que às vezes não é tão igual, ok? Este aqui diz o que é que eu devo fazer. Portanto, uma apresentação inicial utilizando slides que abordem os conceitos-chave, como definição de ensino online, ferramentas, práticas pedagógicas, a instrução direta, aulas positivas com apoio a slides, vantagens e desvantagens, material, atividades, ok? Avaliação formativa, o plano de aula, ok? Para 5 aulas, para 5 semanas, ok? E recursos utilizados. Deve ter e-books, flashcards, quizzes, fórum de discussão e apresentações em PowerPoint do professor. Portanto, claro que isto, portanto, se nós pegarmos e formos construindo, vamos tendo objetos. Porque esta lógica de partilhar convosco estas ferramentas? É um bocadinho para vocês terem uma maior criatividade também e poderem o utilizar. Ok? Claro que isto não é obrigatório, é tudo muito sugestões de ferramentas que vocês estão ao vosso dispor, que vocês podem utilizar. Eu não vou dizer quem precisar de tradução use o ChatGPT e não peça à Lígia. Não, não vou dizer isso. Está bem? Até para a Lígia não ficar sem trabalho. Mas pronto. Mas, se calhar, na altura de aperto, que a Lígia não possa, pode ajudar. Pronto. Gostava de vos ouvir com preocupações relativamente a estes itens e naquilo que vocês acham que pode ser uma mais-valia. Isto naturalmente é muito útil, até porque o meu filho é engenheiro eletrotécnico e mestre em robótica e inteligência artificial, portanto ele está por aqui por acaso, tenho de dizer bem disto tudo. Mas não podemos Não, e esquecer o é fator ótimo para humano fazer também, não é? programação, então, fantástico. Dá Para a jeito. robótica, Vamos explicar algumas ajuda-nos. coisas que eu não entendo. Portanto, eu já ouvi falar disto tudo, mas não percebo nada disto, sinceramente. Eu acho É que muitos de simples. nós temos aquela forma de dar aulas mais tradicional com as novas tecnologias a ajudar, mas não como a base. E eu também não queria que fossem a base, porque acho que ainda por cima no inglês
o fator humano é muito importante. Não quero monopolizar aqui a conversa toda, mas, por exemplo, mesmo na correção de testes, no meu caso, eu tenho de explicar porque é que aquilo é assim, dizer, vou ver as composições, ver aquilo ao pormenor, portanto, isto é tudo caso a caso também, não é? Mas é um bocadinho Sim, assustador também ao mesmo mas tempo, não é há isto? há muita coisa que já pode ser autoexplicativo. Ou seja, há algumas coisas que deve-se explicar, não é? Mas se for autoexplicativo e houver esse feedback automático, já ajuda imenso. Porquê? Porque o aluno, quando chega a ti com um pedido de informação, já vai com outro conhecimento. Ou seja, não vai a zeros sem saber porque é que aquilo é assim. Ou seja, mesmo com a explicação, se ele tiver dúvidas, ele já te vai com uma dúvida específica, não é? E, portanto, já ajuda tu a explicares esse processo, não é? É diferente de nós partirmos do zero ou partirmos de algo. E, portanto, esses feedbacks automáticos, bem como, por exemplo, a correção, tu metes os itens, sei lá, do género, fazer avaliação por, agora está-me a faltar o termo, por rúbricas, não é? Eu posso dizer quais são os itens de avaliação e dizer, cria-me 5 rúbricas com estes tópicos, de 0 a 20, por exemplo. E ele cria, e tu disponibilizas. E é claro, ou seja, aquilo que eu aconselho é nunca copy-paste. É validação sempre da informação que ele dá. Está bem? Mesmo com as versões pagas. Enfim, ia falar porque, relativamente à utilização das ferramentas que eu tento introduzir, hum, por exemplo, o Kahoot, que é uma ferramenta que eu acho interessante e que, no técnico usam muito, no final das aulas ou a meio, para verem como é que eles estão a aprender, digamos, os conceitos. Eu depois tentei também fazer no ISEC, mas o problema que eu tive é que depois, talvez queira voar muito alto logo depressa, é que depois tenho sempre, entro sempre num sistema em que me pede para fazer um pagamento, que não sei Ok. Mas dizer hoje. no técnico usa uma conta do técnico? Sim, até com os colegas que lá estão, eles Ok. É normalmente assim, fazem. há as ferramentas, todas as ferramentas que nós vamos utilizando na educação, todas elas são gratuitas. E quando começam a ter grande sucesso, o que é que acontece? Passam a ser pagas. Ok. O Kahoot foi uma delas. O Kahoot antigamente podia-se utilizar para grupos de 40 pessoas. Neste momento, eles limitaram para 10 pessoas. Pessoas. Pois Pronto. porque eu utilizei Ou bem. seja, podemos utilizar, mas utilizamos em uma versão em grupo. Ou então vamos buscar outras ferramentas similares que ainda existem, que ainda não estão nesse formato, como, por exemplo, o Quizy online funciona da mesma forma, o Mentimeter, o Slido, hum, Há o Miro também, que o Miro é um mural. sim, por Portanto, exemplo, não é para tanto críticas essa é lógica. útil eu utilizar, mas depois também tenho alguma dificuldade, preciso de discutir e tirar dúvidas portanto, tem que ter alguém, não é como a colega que tem o filho que sabe, e eu não Sim, tenho ninguém, tem que ser eu a o estudar. processo de aprendizagem
não é muito difícil. Mas, por exemplo, as ferramentas têm muito o autodidata, com os tutoriais, mesmo as próprias ferramentas já criam isso, para que as pessoas possam visualizar os tutoriais e utilizar de uma forma, pronto, livre de formação. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que, a nível de percepção, quando nós queremos trabalhar como plataforma, devemos ter esse conhecimento das possibilidades dela e se vai ao encontro daquilo que eu pretendo ou não. E depois há que investir algum tempo em treinar. E isto porquê? Para tirarmos partido das ferramentas. Ok? Por exemplo, existem outras. Existe um slide que é no próprio PowerPoint. Ok? Existe uma outra que agora me está a faltar a memória. Por exemplo, num projeto onde eu estou, utilizam muito o Mural, o mural, Sim, as o pessoas mural, o fazem Miro, sim. planeamento, por exemplo, parecem-me coisas muito simples quando estou a utilizá-las como aluno, digamos, ou com ajuda. Sim, mas, por exemplo, um Não quero Padlet é muito utilizar. fácil o Padlet ou um Miro é muito fácil de configurar e disponibilizar no Moodle, por exemplo, é um link para lá, por exemplo. Mas esta formação está muito virada para aquilo que é a construção da FUC, portanto, não tanto a parte das ferramentas. Ou seja, objetivos, metodologia e a questão da avaliação. As ferramentas são importantes para a parte da metodologia. Ou seja, se eu quero atingir determinado objetivo e para eu ter a motivação dos alunos, vou inserir a tecnologia, fantástico. Mas a tecnologia por si só não vos vai trazer o melhor dos mundos, ok? Portanto, eu tenho que ter a tecnologia a funcionar bem e com um determinado objetivo. Há aqui alguém que pense em todas as perguntas que faz para as frequências, qual é o objetivo daquela pergunta? Eu julgava que estava implícito, mas Não, pode estar implícito. Na nossa ideia, nós fazemos muito esta lógica de, ok, mas o objetivo em que eu vou fazer a avaliação é da forma como eu dei o conteúdo, ou quando eu estive a construir o meu objetivo, estive a pensar como é que eu vou dar este conteúdo e como é que eu vou avaliar este conteúdo, em que parâmetros é que eu vou avaliar este conteúdo, este objetivo, não é? Portanto, muitas vezes é isto que olhamos, não é? Ou temos a percepção. Mas pronto. Questões, dúvidas? Já passa aqui os 2 minutos. Uh, Mas força, Elisete. eu estava aqui com o meu dedo no ar, só para dizer que eu já há uma data de anos fiz uma gestão de formação da administração por objetivos. E eu, a partir dessa altura, eu fiquei completamente focada nos objetivos e passou a ser assim uma coisa a que eu dou muita atenção. Sim, e faz bem. Ou seja, mas tem que ser objetivos de aprendizagem, ok? Sim, tem que ser os Ou objetivos, no seja, qual caso, é o objetivo que eu quero que o sim, aluno atinja no é isso final mesmo, é isso desta mesmo. unidade? Sim, Portanto, aquilo que eu passei a ter na minha cabeça é a importância de, para qualquer coisa, ter um objetivo e definir muito claramente qual é o objetivo. exato. Isso é um bom. Aliás, eu quando comecei a dar aulas no ISEC, eu escrevia no sumário.
o objetivo que o aluno devia alcançar ao fim da aula, mas depois deixei-me disso. Mas é evidente que tenho a consciência e que os informo sobre, não diariamente, mas está definido na FUC. Está na FUC. Se estiver na Exatamente. FUC e estiver claro, é claro para todos. Exatamente. Então, desejar a todos um bom fim de semana. Obrigada. Só relembrar aqui a questão do formulário, responderem ao formulário que ainda não respondeu. Portanto, Marina já não está. Portanto, eu falei no início e falei no fim quando não está. Mas fica para vocês todos que era importante haver esta participação de todos. Está bem? Bom fim de Obrigado. semana a todos e obrigada.